cara, porque eu tô com terçol nesse olho, vai aparecer. Tem que vir outro foco, vou ter que ficar assim. Então. Boa noite para todos. Hoje a gente vai ter uma palestra um pouquinho diferente daquele roteiro de evangelhos, da sequência dos capítulos, porque nesse mês a gente comemora o nascimento de Bezerra de Menezes, o patrono da casa. Que dia foi que ele nasceu? Dia 29, dia 31, E geralmente, tradicionalmente, a casa garante um dia para se falar um pouco do Bezerra. Então a gente encaixa no horário do evangelho, vai ficar dentro do horário, se passar 5 minutinhos só, porque tem uma série de tarefas também na casa. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o Bezerra de Menezes, o Adolfo Bezerra de Menezes. E a gente vai contar algumas coisas, alguns casos sobre ele. A gente vai falar um pouco sobre a vida dele, localizar o tempo dele. Talvez alguns de vocês já até conheçam algumas das histórias que nós vamos contar, porque algumas são muito famosas. E tem algumas que a gente não consegue deixar de falar, se vai falar do Bezerra. Então a gente vai citar algumas coisas que talvez essa história eu já ouvi, então nós vamos ouvir de novo. E tem alguma coisa que eu acho que vai ser diferente, porque é de um livro de história, ciência histórica. Lendo um livro sobre história do Brasil, sobre o movimento abolicionista, tem um trecho que a autora, a Ângela Alonso, fala sobre Bezerra de Menezes. E é muito interessante, quando eu li esse livro, porque o livro não tem nada a ver com o livro espírita. Eu fui ler esse livro por ser um livro de história, de conteúdo histórico por conta do movimento abolicionista. Um livro super interessante, com uma documentação muito rica da história da abolição da escravatura no Brasil. E ela cita um trecho, eu achei muito interessante, uma fonte que não tem nada a ver com o meio espírita, que a gente geralmente, quando vai falar de Bezerra, pega fontes espíritas, porque ele foi um grande personagem espírita. Mas Bezerra também foi um personagem histórico, da história em geral. Porque ele foi uma pessoa importante na sua época, ele foi uma pessoa muito ligada ao seu momento histórico. E interessante, ele está sendo citado aqui como político, ainda mais numa época como a de hoje, onde a palavra político passou a ter um sinônimo, ser sinônimo de uma coisa bastante equivocada, porque político não é sinônimo de corrupto, e para nós hoje virou sinônimo, né? A gente fala, político é corrupto. Não, isso não é verdade, isso é um equívoco. Político não é corrupção, não é igual. Político vem de polis, de política, da arte da relação, da ciência da relação na polis, nas cidades, isso vem do grego antigo. Então, política é a arte de você se relacionar, negociar, conseguir fazer coisas em prol de uma coletividade. Isso é muito interessante. É uma ciência, é uma arte, como a gente queira definir. Só que pode haver uma componente muito forte de corrupção na política. Então, não necessariamente a pessoa que é política é corrupta. Se hoje nós temos muitos políticos corruptos, é uma outra situação. E que a gente não pode deixar de reconhecer que nós temos responsabilidade nisso. Porque, que me parece, os caras não brotam nos lugares do nada. Eles chegam lá porque alguém vota neles. E esses alguém somos quem? Nós. Então, nós temos completa responsabilidade de tudo isso. Nós não podemos falar, só apontar o dedo. Aponta o dedo lá, mas você tem 3 apontando para você. Quem está lá porque a gente pôs. E eu acho muito apropriado, nesse momento, falar sobre o Bezerra e contextualizá-lo como um homem da sua época, que foi um político, que teve cargo político, cargo público no Rio de Janeiro, na época que ele viveu. O que é muito interessante. E ele tinha uma política, ele fazia uma política correta. E ele era um homem de conduta ilibada, era um homem honesto. Foi um homem honesto. Não é possível estar lá no meio. E não é que hoje as coisas pioraram, também é um outro equívoco que as pessoas costumam, porque agora está tudo pior. Não está pior. Nós somos espíritas, existe lei de progresso, as coisas estão melhorando, não estão piorando. Tá? Elas estão melhorando, as coisas estão sendo mais divulgadas, está tudo mais falado, tem muito mais gente, tem uma divulgação muito mais eficiente, tem uma circulação rápida e imediata das informações, então parece que o mundo está perdido. Não, o mundo não está piorando, o mundo está melhorando. Só que a gente tem uma carga de informações muito grande, tudo que é ruim, e as coisas boas são muito pouco faladas. Porque se a gente chegar à conclusão que está tudo piorando, a gente vai ter que, uma das leis do Livro dos Espíritos, a gente vai ter que jogar fora. A lei de progresso, não vamos ler mais, não vamos estudar, não vamos perder tempo com isso. Não é?
Porque está acontecendo um progresso, a humanidade está caminhando para um progresso. Só que está a coisa vindo à tona. É que nem processo de tratamento de homeopatia. Quem já tratou com homeopatia não tem umas coisas assim? Quando está tratando, tem um momento da doença que vem tudo aflora, né? E geralmente os médicos ficam, entre aspas, contentes, porque você está pondo para fora, está manifestando as coisas para você poder tratar. Eu acho que a gente está nesse momento. Muito bem, então vamos lá. Bezerra de Menezes, ele nasceu em 1831, no interior do Ceará. Interessante um primeiro caso assim, da história do pai dele. O pai dele era uma pessoa muito bem posicionada socialmente, mas ele teve um problema financeiro e ele quebrou. E para honrar os seus compromissos, ele entregou tudo que ele tinha, todos os seus bens, as suas terras, para os seus credores. E como ele era um homem muito honesto, os credores não tiveram coragem de tomar dele as coisas. Uma coisa maluca. Não tomaram os bens dele e nomearam-no de gerente das coisas. E ele continuou gerenciando os bens que eram dele, mas que agora eram de outras pessoas, o que garantiu que a família não passasse fome, porque eles não ficaram sem condição. Claro que a situação financeira ficou muito complicada, mas não uma situação como era para ter acontecido e não ter mais absolutamente nada. Já viu um negócio desse? Os credores assumem, olha, você continua tomando conta, continua sendo o gerente geral. Então é um dado interessante. Ele tinha de berço aí alguns exemplos bem interessantes, né? Tem uma definição de Milton de Andrade, que é um médico espírita, que disse sobre o Bezerra o seguinte, uma definição: ele foi médico, presidente da ilustríssima Câmara da Corte, ele foi o que seria correspondente ao vereador. Ele foi vereador no Rio de Janeiro, na época que era Império ainda. E ele foi presidente da Câmara da Corte, que seria mais ou menos um cargo semelhante a um presidente da Assembleia, governador de província. Era um cargo importante no Rio de Janeiro, na capital do Império. Foi oficial do Exército e foi espírita. E, acima de tudo, foi um grande valor moral. Interessante essa definição. Além de tudo isso, né? Ele nasceu em 1831, desencarnou em 1900. Foi um exemplo de pai, né? Ele teve o exemplo do pai e foi um exemplo para os filhos dele. E aí é interessante, porque teve uma vez uma palestra que alguém estava fazendo sobre o Bezerra, e a pessoa terminou a palestra, e quando terminou a palestra, uma pessoa veio se manifestar. E essa pessoa, aí eu tenho um textinho aqui, interessante. Era o filho do Bezerra que estava ouvindo. O Bezerra teve vários filhos. Olha que interessante o testemunho do filho após ter ouvido uma palestra falando sobre o pai dele. O Senhor deu-me o verdadeiro perfil espiritual de meu pai. Senti-lhe a presença e a satisfação em vê-lo recordado como o deseja, através dos testemunhos que deu junto a Jesus. Parou um pouco para refazer esta emoção e continuou. Depois que ele desencarnou e lhe sentimos a falta, é que eu e meus irmãos, inclusive minha prezada mãe, verificamos o anjo que ele fora e é. Porque o Bezerra, ele foi uma pessoa muito dedicada para o próximo. Ele ganhou muito dinheiro em vida, porque ele era um médico muito famoso, muito conhecido. Ele foi um precursor da homeopatia, foi um dos primeiros médicos a trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhando na linha da homeopatia. Ele foi um dos primeiros a estudar Hahnemann, estudar homeopatia e trabalhar com homeopatia. Ele foi um cara super avançado para a época dela, porque a homeopatia hoje ainda não é lugar comum, né? Hoje é muito mais conhecido, mas imagina isso no final do século XIX. Ele foi um dos precursores, um dos caras mais avançados em termos de prática de medicina homeopática no Brasil, e não só no Brasil, né? E ele ganhou muito dinheiro como médico, né, em geral. Mas também ele nunca se preocupou muito com essa questão do dinheiro. Então você imagina, para os filhos, era complicado, né? Você vê o seu pai que tem uma possibilidade de dar um conforto muito maior para você, e não dá, porque o teu pai está preocupado em fazer um monte de coisa, não só trazer dinheiro para dentro de casa. Então, quando ele desencarnou, ele comenta que ele e os irmãos e a mãe foram ter noção da grandiosidade do pai, porque o pai, enquanto encarnado, provavelmente não fosse a pessoa mais, como é que a gente pode dizer, muito presente o tempo todo, porque ele era um homem do mundo, ele era um homem muito preocupado com todos, com ajudar todo mundo. Muitas vezes eu mesmo o achava descuidado com o futuro, porque não se enriquecia
não aumentava seus haveres materiais, não lutava para nos deixar como desejava alguma fortuna, alguns bens em dinheiro. Então ele, como filho, disse, poxa, mas meu pai podia ser mais dedicado, né? Criar um patrimôniozinho, né? Juntar uma grana, garantir mais conforto para a gente. Mas não era a preocupação do Bezerra de Menezes. Mais tarde é que compreendi o que lhe herdamos. E aí essa frase é linda. Um nome limpo e iluminado pelos serviços cristãos realizados. Uma alma pura e um exemplo triunfante, e um espírito triunfante. Porque todo ligado ao dever do servir, de ser bom e de ser útil. Hoje, já sentindo-me à beira do túmulo, que essa palestra foi feita, o filho já tinha mais idade, ele já era idoso, arrependo-me de não lhe haver imitado os exemplos, mas algo deixou em mim, algo que me burila o íntimo, a certeza consoladora e certa de que não há, em verdade, glória maior a não ser o bom, de ser bom. Então, interessante isso, né? Eu acho que é legal porque pega o lado mais pessoal, né? E um filho falando do pai, essa visão dele, que é uma coisa que isso é um exemplo, que toda vez que a gente pega os exemplos dos grandes nomes, como a gente faz com o Evangelho? A gente tem duas alternativas na leitura do Evangelho no estudo de uma biografia como essa. Ai, que bacana, né? É assim o Evangelho, os capítulos são lindos. Ai, como Jesus era legal. Nossa, Jesus era joia, era 10, né? Era o cara. Bezerra é um cara. Mas é ele lá, né? O Bezerra de Menezes, é Jesus. Se eu não transformar isso aqui como exemplo, para eu poder fazer, não adianta nada. A gente está conhecendo biografias e histórias para conhecer. Isso é cultura geral, muito bonito. Mas é mais uma historinha para você contar. Se a gente não tiver o interesse em praticar. Então, eu achei uma coisa interessante. O fato do filho estar tendo essa visão do pai e falar que ele percebeu que a grande coisa que o pai deixou para ele foi um nome honrado, um nome digno, um exemplo de honestidade e de bondade, isso é uma coisa para a gente parar para pensar. O que a gente se preocupa em deixar para os filhos? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e uma pessoa estava comentando que uma grande preocupação que os pais têm é para dar o melhor para o filho, para comprar o melhor, da melhor escola, melhor roupa, melhor isso, melhor celular, melhor isso, melhor aquilo, e coisas, né? Será que esse é o mau legado? Será que isso é o mais importante? É isso que vai fazer o filho admirar o seu pai? As coisas que meu pai deixou para mim? Claro, coisas materiais ajudam, né? Se o pai deixa alguma coisa para o filho, isso é legal. Mas a coisa mais importante é que legado você deixa para os seus filhos em termos de nome, de dignidade, de exemplo de vida, de honestidade. Isso te faz bem, isso é um legado muito bacana. E ele foi um exemplo. Não foi o melhor pai do mundo em termos de prover a família e dar todo o conforto. Não foi mesmo. Não era o objetivo do Bezerra. O objetivo dele era ser um homem bom, um homem digno, um homem honesto, preocupado com todos, com a esposa, com os filhos e com as pessoas todas. Então isso eu acho uma coisa muito interessante. Aí tem alguns episódios interessantes que a gente vai citar aqui, para a gente poder lembrar. Eu vou começar a contar, porque se eu for ler tudo, depois eu quero ler esse aqui de história, que esse aqui está muito legal. Tem um exemplo interessante. Isso quando ele era aluno, ele foi para o Rio de Janeiro, que a família dele não tinha, o pai dele tinha uma situação financeira muito boa, aí ele ficou meio numa pior, e o filho estava no Rio de Janeiro, estudando, fazendo medicina, porque ele saiu lá do Ceará, do interior do Ceará, e foi para o Rio de Janeiro. E era muito difícil se manter, e o pai não podia ajudar. E teve uma época que ele estava com tudo atrasado, a pensão ele morava atrasado, tudo atrasado, sem dinheiro para comprar livro. Imagina naquela época fazer um curso de medicina longe da família, milhares de quilômetros, e com você não sendo filho de pai rico, né? E aí apareceu um belo dia um cara na casa dele, na pensão, que ele já estava devendo dinheiro da pensão, querendo aulas particulares de matemática. Não sei se alguém lembra dessa história já. Eu lembro. E o Bezerra, não falava de matemática, porque eu odiava matemática, não entendia nada de matemática. Ele conhecia matemática, mas elementar, fazia medicina. Não era a praia dele. Aí o cara insistiu e pagou adiantado várias aulas de matemática. Ele não queria aceitar, aí ele aceitou o compromisso, né? Assumiu o compromisso, ele tinha um compromisso moral de estudar matemática para dar aula para o cara. Marcou o dia, o cara não apareceu. O Bezerra está esperando até hoje. Se ele tivesse vivo, estava esperando até hoje o cara. O cara não apareceu nunca mais. Olha que interessante, quer dizer,
como de repente as coisas, né, quando diz o Evangelho, olhai os pássaros do céu, eles não plantam e Deus provê. Quer dizer, ele era um cara bem intencionado, ele estava fazendo o possível, mas ele talvez ia ter que voltar para o Ceará, ia terminar o curso, tudo podia acontecer. Aparece um cara do nada, que paga as aulas antecipadas, talvez fosse quem? Um cara que tinha grana, que estava precisando de alguma coisa, pagou tudo, mas que não quis fazer o curso depois e não apareceu nunca mais. E ele recebeu o dinheiro. Só quando ele recebeu, ele pagou as contas todas e depois ele até comenta que foi uma chance dele estudar matemática, né? Porque ele nunca na vida ele estudou tanto matemática como ele nunca tinha estudado na vida dele. Então foi interessante. Mas o cara não apareceu para ter as aulas de matemática. Ele ganhou o dinheiro, pagou as contas dele, resolveu o problema financeiro imediato dele e estudou matemática. Outro exemplo. As coisas acontecem. Deus ajuda, o plano espiritual ajuda, mas você tem que ter um esforço. Ele teve que estudar uma matéria que ele detestava. Se fosse outra, não, matemática não. Qualquer coisa menos matemática. Ele aceitou, ele assumiu o desafio. E aí ele consegue, porque tá vendo, Jesus mandou um cara lá para ele com dinheiro para pagar. Sim, mas ele teve que estudar, teve que trabalhar. Então, meu pai, eu já citei que é uma coisa interessante, ele ajudou a fundar a FEB, a Federação Espírita Brasileira, porque quando o Bezerra tinha formação católica, quando ele teve o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, ele identificou que ele já conhecia aquele livro, mas que ele já tinha visto aquilo de outros momentos, ele já tinha intuitivamente um conhecimento sobre espiritualidade. E aí ele começou a se envolver, ele fez uma coisa muito interessante, porque naquela época, no final do século XIX, ele era uma pessoa conhecida no Rio de Janeiro por ser político, por ser um médico conhecido, por ser um político, ele era muito conhecido. E ele, quando resolveu assumir que era espírita, ele assumiu de público. Ele reuniu num auditório centenas de pessoas, umas 2.000 pessoas, fez um discurso e assumiu publicamente que ele estava se tornando espírita. O que deu uma credibilidade ao movimento espírita muito interessante. E durante muitos anos ele quis evitar ao máximo ser presidente da FEB, ele não queria este cargo. Mas no fim da vida ele assumiu e ficou durante um tempo presidente da Federação Espírita Brasileira. Contemporizando lutas de interesses de grupos dentro da federação, que também tem um movimento político no sentido de disputa de ideias, também no meio espírita, como ele teve que enfrentar. E ele conseguiu contemporizar. Por isso algumas pessoas o criticam por algumas posturas, mas ele teve um papel importante naquele momento de ajudar a consolidar o espiritismo no Brasil naquele momento, contemporizando com algumas pressões que existiam. Mas é muito interessante essa coisa de postura dele, né? Ele era jornalista, ele escrevia no jornal País, como o pseudônimo Max, escreveu muitos artigos durante muito tempo. E tem um outro episódio também interessante, que tem umas coisas engraçadas. Eu não vou contar, só não vou ler, depois eu quero ler esse aqui. Que é um episódio em que ele chegou uma mãe que precisava de um remédio para o filho e pegou e receitou o remédio. Aí ele falou, você vai em casa, compra esse remédio. Aí a mãe olhou para ele com uma cara assim de... Não posso comprar esse remédio, não tenho dinheiro. Aí ele foi procurar no bolso e não tinha dinheiro para dar para ela. Aí ele foi lá dentro, lembrou e pegou e veio com o anel de formatura dele de médico. Que não é qualquer joia, né? Não é qualquer coisa, não é um anel qualquer que ele pegou e deu. Que isso seria um grande ato de despojamento, né? De falta de apego às coisas. Ele pegou o anel de formado dele de médico. Um anel de formatura, ainda mais para um médico, tem um significado muito grande. Ele deu o anel para a mulher. Ela falou, não posso aceitar. Ele falou, claro que pode aceitar. Vai ser muito mais útil você usar do que esse anel, eu estou guardando ele aqui. Então esse episódio é famoso, muitas pessoas lembram. Tem mais detalhes nesse livro aqui. Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, ele é contado esse caso aqui. Nesse aqui, lindos casos de Bezerra de Menezes também. São livros que contam casos de Bezerra muito interessantes. Vale a pena, se vocês tiverem acesso a um deles, pelo menos, dar uma lida.
E esse aqui ele conta essa história. Quer dizer, ele dá o anel de formatura. Teve outro episódio também, que ele estava na rua e encontrou um amigo dele, que estava numa situação financeira muito difícil. Aí ele não teve dúvida, ele pegou a carteira, todas as moedas que ele tinha, deu tudo pro cara. Eu não faria isso nunca. Dá a carteira, a não ser que eu tivesse certeza que na carteira não tinha muito dinheiro. Se eu tivesse certeza que minha carteira estava, como muitas vezes está, com muito pouco dinheiro, eu daria. Não, ele pegou a carteira, deu a carteira com tudo que tinha. Ele nem olhou quanto tinha de dinheiro lá dentro. Se tinha muito, tinha pouco. Ele deu tudo pro cara, o cara estava precisando de dinheiro. Ele não pensou duas vezes. Isso é uma coisa interessante, porque a gente pensa muito quando vai fazer alguma caridade, uma doação. Ele não pensou, ele deu. Aí ele pegou, foi, conversou com o cara, né? Ficou o cara mais tranquilo, deu um abraço nele e foi embora. Aí ele pegou, foi, entrou no trem, entrou no bonde. Aí quando ele sentou, ele não tinha um centavo, ele não tinha como pagar o bonde. Ele teve que pedir desculpa, sair do bonde, parar na casa do amigo e pedir dinheiro emprestado para pagar o bonde, porque ele tinha dado tudo, ele tinha dado até as moedinhas que ele tinha, não tinha nem onde pagar o bonde. Quer dizer, e é uma outra coisa também interessante, e como outros casos que tem na história dele, bastante enriquecedores, sobre essa questão de você ser uma pessoa despojada. Aí você junta com a história do filho falando, vocês imaginam de repente se esse homem chega em casa e comenta isso. Muito difícil para a esposa, para os filhos entenderem isso como uma pessoa despojada, vão achar que é uma pessoa meio inconsequente. Mas não é. É uma pessoa que está no outro patamar de visualização, de como que ele vê as coisas, como que ele sente as coisas, como ele sente o mundo. Uma outra coisa interessante, quando ele desencarnou, olha, ele desencarnou, não era uma pessoa rica, a família não tinha um patrimônio, não tinha nada. Um grupo de pessoas, 80 pessoas, se juntaram sob a coordenação de Quintino Bocaiúva, que era um político importante na época, organizaram eventos para prover a família por um tempo. Isso é uma coisa interessante. Ele era uma pessoa tão íntegra, tão respeitada na comunidade, que os próprios, um grupo de amigos se organizaram para prover a família, porque ele tinha vários filhos, para poder juntar uma grana para dar para a família. Aí nós podemos dizer, não, então ele foi como chefe de família uma pessoa inconsequente, ele não planejou. Não, é outra questão. Eu entendo que ele tinha uma outra visão das coisas. E ele tinha uma confiança muito grande em que as coisas iriam acontecer, como na realidade aconteceram. E ninguém passou fome na casa dele. E a família estava provida. E aí, para concluir, esse livro aqui, ó, Ângela Alonso, Flores, Votos e Balas. Para quem gosta de estudar abolicionismo no Brasil, é um belo livro que ele tem. Quem aguenta 500 e tantas páginas, letras pequenininhas, mas é um livro interessante para quem gosta do assunto, ler sobre o movimento abolicionista, muito interessante. E aí, olha esse trecho que interessante que a autora coloca. É um livro de história, não tem nada a ver com o espiritismo, absolutamente nada. É um livro de pesquisa que você pode ter acesso para você fazer uma pesquisa de história do Brasil. Olha que interessante. Se o catolicismo tolerava a escravidão, isso é um fato, a Igreja Católica sempre foi conivente com a escravidão no Brasil, enquanto instituição. Algumas pessoas da igreja até tinham uma postura mais contrária à escravidão, de defesa dos escravos, mas a igreja como instituição nunca fez nada contra a escravidão. Ela concordava com a escravidão e achava que era assim porque a igreja tinha muitos escravos também. O espiritismo, religião científica, a condenava. É um livro de história falando dessa postura dos espíritas sobre a escravidão. Adolfo Bezerra de Menezes, do Partido Liberal, médico e futuro ícone do espiritismo, clamou por combate contra a lepra social. Ele chamava a escravidão de uma lepra social. Isso é interessante porque não era qualquer um falando de maneira contundente, era um homem público, conhecido e reconhecido publicamente. Tanto é que o livro de pesquisa fala sobre ele, cita esse personagem da história. Aí um texto dele. Fundo no seio da sociedade brasileira tem penetrado as raízes malditas do cancro da escravidão. Isso é uma frase bem categórica. Porque muitas vezes as pessoas estão
muito delicadas para fazer críticas, né? A gente geralmente, de novo, um exemplo para o cotidiano da gente. A gente é muito contundente nas críticas quando é um funcionário meio pouco importante em uma instituição que te trata mal. Geralmente a gente é muito bravo com o funcionário, esculacha com o funcionário, né? Aí chega com a chefia do funcionário, será que você fala do mesmo jeito? Geralmente não. As pessoas brigam com os porteiros, fazem escândalo com o porteiro. É quando chega o gerente, um dono da empresa, uma pessoa importante, geralmente a pessoa está mais calma. E com o porteiro, com o subalterno, ela foi brava. Estou falando de modo geral, não estou falando que todos sejam assim. Tem pessoas que são sempre contundentes ou nunca contundentes. Mas é muito comum a gente ter essa prática. A gente é mais duro com pessoas que estão numa posição, entre aspas, inferior à nossa, socialmente falando, né? E ele fala como sendo um cancro da escravidão. Seu folheto favorável ao ventre livre, porque na época ele está falando aqui sobre a lei do ventre livre que estava sendo discutida, com todos os bastidores e todas as coisas de interesses que pouco estavam se preocupando com os escravos, mesmo com a situação dos escravos. A escravidão no Brasil, é o que ele fala, a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la, sem dano para a nação. Ele colocava claro, a nação não vai ter prejuízo, porque muitos achavam que a escravidão abolida seria danosa à nação. E dizer que não, isso é um equívoco. Isso não vai fazer mal para o Brasil, vai fazer muito bem. Isso é de 1869. Propunha um imposto para custear a colonização e a educação dos libertos. Invertida a tópica de ameaça ao escravismo de circunstância. Postergar, adiar isso, intensificaria a degeneração de costumes e incitaria a rebelião escrava à maneira do Haiti ou da Guerra Civil Americana. O doutor receitava, fique o governo em sua eterna impassibilidade, vamos nós, simples cidadãos, um povo marchando adiante de seu governo da iniciação e promoção das grandes reformas que a civilização do nosso século reclama. A política científica, em suma, é um comentário da autora, definiu a escravidão como um atraso, disseminou a crença na superioridade da sociedade urbana e industrial e incitou a intervenção no mundo social para eliminá-la. Ou seja, isso é um homem do tempo dele. Um homem ligado à época dele, consciente do momento histórico e que tem boca de falar e energia para criticar coisas que ele considerava equivocadas. Poucas pessoas têm essa coragem, até hoje. Até no meio espírita, porque o espiritismo é apolítico. O espiritismo é apartidário, não apolítico. Apolítico é aquele cara que está em cima do muro que não assume postura. Isso é ser apolítico. Ser neutro. Não dá para você ser neutro com coisa errada. Você tem que falar sim, sim, não, não. Jesus falou isso. Paulo de Tarso continua nessa linha. Então a questão é você ter postura. Não estou falando de partido político. O espiritismo não tem nada a ver com partidos. Partidos não tem nada a ver. Agora, uma postura política. Postura política é a postura de assumir coisas corretas e defender o que é certo e combater o que é errado. Bezerra de Menezes fazia isso. É um exemplo de um homem do tempo dele. A gente lembra tanto das histórias de Bezerra, um homem maravilhoso. Vamos lembrar das histórias dele também como um homem do seu tempo que sabia se posicionar e que o seu falar era sim, sim, não, não. Né? Que Jesus abençoe. Vamos agora manter o nosso pensamento elevado, nos ligando mais ainda a Deus, a Jesus, o nosso querido Mestre, e nos prepararmos para ouvir as palavras do nosso companheiro espiritual. Que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, abençoe a todos nesta noite. Nosso querido Dr. Bezerra agradece a homenagem e se considera não merecedor das palavras, por sua humildade e fidelidade ao Mestre. Com seu coração feliz, expressa
as suas sinceras e mais gratas emoções neste momento. Nosso querido Dr. Bezerra, como conhecem a todos, o médico dos pobres, para outros, o Kardec brasileiro. Gostaria de ser lembrado como o homem simples, como um cristão devotado, que viveu imensamente a caridade, a abnegação, o desprendimento, o amor incondicional ao Mestre, a confiança de que, trabalhando todos os dias, em benefício do próximo, aí receberia não moedas e não reconhecimento, mas sim o coração alegre do dever cumprido. Como cristão, esquecia de si mesmo, saía às noites, às madrugadas, às manhãs, para atender ao próximo. Tinha tamanha alegria em ver no rosto do seu irmão um olhar de satisfação. E assim que ele coloca e pede para colocar esta mensagem a todos, a caridade que o Mestre nos ensina a termos com todos, conosco e com o nosso próximo. As mãos ao trabalho, as mãos ao bem, ao amor. É assim que ele gostaria de ser lembrado. Um cristão que trabalhou, tendo uma missão neste Brasil, pátria do Evangelho, designado por Jesus, um Espírito que veio em sua época dar um pouco mais de humanidade às pessoas, a todos os irmãos, para o esclarecimento das palavras do Mestre. Assim que, queridos irmãos, a mensagem do nosso querido Dr. Bezerra é o trabalho na seara do Mestre, o trabalho que não termina, o trabalho de todos nós, todos unidos, todos com o amor no coração, desejando que esta terra abençoada seja um país ou uma nação melhor. Estas são as humildes palavras que aqui transmito e que também nos colocamos como trabalhadores do Cristo. E este trabalho, queridos irmãos, é um trabalho diário que aí cada um deve fazer e pensar e ver, sair das suas dificuldades com coragem e fé, andar os seus passos à frente com a cabeça erguida, pensando no Mestre, sentindo a presença dos bons espíritos acompanhando num caminho de amor,
no caminho do bem, no caminho de luz. Este é o propósito do homem de bem aqui na terra. Trabalha incessantemente na seara de Jesus. Rogamos ao bom Mestre que abençoe a todos nesta noite